atenção! Os primeiros dias do ano já foram marcados por 2 rebeliões de presos aqui na nossa região, tá? Em Andirá, no Norte Pioneiro, destruíram a cadeia pública numa tentativa de fuga e 2 presos foram baleados, tá? Em Bela Vista do Paraíso, os presos abriram um buraco na parede e 2 conseguiram escapar. Agora sim aquela imagem. Um dos fugitivos, o Paulo Alexandre dos Santos, 34 anos. Vamos sempre separar essa imagem na edição, Lu, que fica mais fácil, senão o Sandrão fica doido aí também. Tô falando do Paulo agora, a foto tá no meio da imagem, como é que vai achar, né? O Paulo, que é acusado pelo assassinato de Silvana Aparecida da Silva, de 40 anos, e nem é esse, tá? Vamos ver a história? Vamos acompanhar. Roda a reportagem aí, gente. As imagens feitas pelo celular mostram a movimentação de viaturas na principal avenida de Andirá, no norte do Paraná. A polícia precisou agir para conter uma rebelião na cadeia da pequena cidade, que tem pouco mais de 20 mil habitantes. Segundo a polícia, os presos que se rebelaram estouraram as grades das celas e tiveram acesso à cozinha da delegacia, onde se armaram com facas, barras de ferro e até pedaços de móveis quebrados. Depois disso, eles fizeram outros detentos reféns e partiram para cima dos policiais. Os policiais tiveram que reagir e atirar contra os presos mais exaltados. 2 deles foram atingidos nas pernas e precisaram de atendimento médico. Um deles até tentou fugir, mas acabou sendo contido pelas equipes. Uma ambulância do SAMU, escoltada pela polícia, encaminhou a dupla ferida para hospitais de Andirá e de Londrina. Depois do atendimento, os policiais conseguiram acabar com o motim. Os rebelados pediam por melhores condições e o esvaziamento da carceragem, que está superlotada. A unidade, com capacidade máxima para 38 detentos, abrigava quase 100 no momento da confusão. Ainda no final de semana, a polícia precisou conter situação semelhante na cadeia de Bela Vista do Paraíso, também no norte do estado. 2 presos da carceragem fizeram um buraco numa das paredes da unidade e conseguiram fugir. No seguro nós tínhamos 5 presos, né, e 2 deles fugiram. Eles quebraram as paredes ali, cerraram algumas grades e fugiram. No dia seguinte nós tivemos uma outra tentativa de fuga na ala do convívio. O que nós temos a dizer é basicamente que a unidade não foi projetada para receber presos. A gente brinca até que a cadeia ela é de barro, né, de tão frágil que ela é. E além disso, está com superlotação. E as tentativas de fuga, por mais esforço, por mais empenho que a equipe se dedique, às vezes acontece. Infelizmente, esse foi o caso desse final de ano em que ocorreram essas fugas, né? As equipes de plantão tiveram que conter os demais presos e providenciar que a cratera fosse fechada, o que aconteceu poucas horas depois do registro da fuga. Os detentos que escaparam foram identificados como Jean Silva de Lima e Paulo Alexandre dos Santos. O segundo, inclusive, estava detido acusado de um crime brutal. Ele é o principal suspeito do assassinato de Silvana Aparecida da Silva, encontrada morta em um motel de beira de estrada em Sertanópolis em julho do ano passado. A mulher teria sido morta a facadas e ainda tido o corpo incendiado pelo criminoso. Agora o trabalho ele passa-se a recapturar essas pessoas que fugiram, especialmente esse rapaz aí, esse suspeito do homicídio de Sertanópolis, né, um crime bárbaro, né? Então as equipes agora vão se empenhar para poder prender ele, né? É o que eu costumo dizer, né? Nós servidores, os policiais, enfim, agentes de cadeia, fazemos o possível e o impossível dentro da estrutura que nós temos. Só que às vezes a carência de estrutura material, né, ou seja, estrutura física mesmo, facilita com que os presos acabem fugindo. Gente, enquanto a gente tiver essas cadeias funcionando de forma provisória, você viu aqui, ó, o negócio é tão antigo, a estrutura ainda usava nem a cimento, né, era barro para prender os tijolos. Aí eles vão aproveitar, tá? E no momento como esse, virada do ano, festa, fogos, ninguém vai ouvir barulho nenhum, efetivo ainda mais reduzido.
dos carcereiros, dos policiais que tomam conta desses presos, aí vai acontecer esse tipo de fuga o tempo todo. A polícia segue a busca pelos fugitivos. 6h53.